A noite prometia ser inesquecível. O salão principal do restaurante mais luxuoso da cidade estava iluminado por lustres de cristal que refletiam milhares de pontos dourados no teto espelhado. As mesas eram cobertas por toalhas impecavelmente brancas, talheres de prata alinhados com precisão e taças tão delicadas que pareciam feitas de vidro soprado à mão. Do lado de fora, carros importados estacionavam um após o outro, enquanto manobristas bem vestidos abriam portas com sorrisos treinados. Era o jantar anual oferecido por Henrique Albuquerque, um dos empresários mais respeitados do setor imobiliário. Um homem que construiu sua fortuna do zero. Um homem que, segundo muitos, nunca esqueceu de onde veio. Mas naquela noite, algo seria diferente. No pequeno apartamento onde morava, Dona Lúcia segurava o convite com as mãos levemente trêmulas. O papel era grosso, elegante, com letras douradas que reluziam sob a luz simples da sala. Ela passou os dedos devagar sobre o nome do filho impresso ali. Seus olhos marejaram. Fazia meses que ela não era convidada para nenhum evento da família. Desde que Henrique se casara com Valentina, as visitas se tornaram raras. As ligações diminuíram. As datas comemorativas passaram a ser celebradas em ambientes mais reservados, como Valentina costumava dizer. Mas aquele convite parecia um recomeço. Talvez agora ela tenha me aceitado, Dona Lúcia murmurou para si mesma. Ela caminhou até o guarda-roupa antigo, abriu a porta com cuidado e retirou um vestido azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Não era novo, não era de grife, mas estava impecavelmente passado. Ela o segurou contra o corpo diante do espelho. Por um instante, voltou no tempo. Lembrou-se de Henrique ainda menino, usando sapatos furados, prometendo que um dia compraria uma casa grande para ela. Lembrou-se das noites em que dormiu com fome para garantir que o filho tivesse o prato cheio. Lembrou-se das roupas que costurava para fora, das faxinas que fazia escondendo o cansaço. E agora, ele era milionário, e ela estava sendo convidada para um jantar luxuoso. O coração dela se encheu de esperança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Valentina observava o próprio reflexo em um espelho de corpo inteiro. O vestido vermelho que usava desenhava sua silhueta com perfeição. O cabelo estava impecável. A maquiagem, calculada nos mínimos detalhes. Ela se aproximou de Henrique, que ajustava o relógio caro no pulso. Tem certeza de que quer mesmo convidar sua mãe? Perguntou, com um sorriso leve demais para parecer inocente. Henrique suspirou. Ela é minha mãe, Valentina. Eu sei, respondeu ela, caminhando devagar pelo quarto. Só não quero que ela se sinta deslocada. Esse evento é muito sofisticado. A palavra ficou suspensa no ar. Henrique não respondeu. Apenas pegou as chaves do carro. Mas havia algo no tom de Valentina que não era preocupação. Era cálculo. Horas depois, o carro preto parou em frente ao prédio simples onde Dona Lúcia morava. Henrique desceu primeiro. Ao vê-lo, ela abriu a porta com um sorriso que misturava orgulho e timidez. Você está linda, mãe. Ela corou como uma jovem. Esse vestido é antigo. Você sempre foi elegante, ele respondeu, beijando sua testa. Valentina observava tudo de dentro do carro, com os lábios levemente contraídos. Quando Dona Lúcia entrou no veículo, o perfume caro de Valentina contrastou com o aroma suave de sabonete simples que vinha dela. Um silêncio breve se instalou. Boa noite, Dona Lúcia, disse Valentina, com uma cordialidade ensaiada. Boa noite, minha filha. A palavra filha soou diferente. Valentina virou discretamente o rosto para a janela. O trajeto até o restaurante pareceu mais longo do que realmente era. Dona Lúcia admirava as luzes da cidade pela janela, maravilhada com a grandiosidade daquele mundo que agora fazia parte da vida do filho. Quando chegaram, o impacto foi imediato. O tapete vermelho na entrada, o som suave de um piano ao fundo. Homem de terno impecável, mulheres com vestidos que pareciam saídos de revistas internacionais. Dona Lúcia apertou a bolsa contra o peito. Por um segundo, hesitou. Henrique percebeu. Está tudo bem? Ela forçou um sorriso. Claro, só é tudo muito bonito. Valentina saiu do carro primeiro. Caminhava com segurança, cumprimentando conhecidos, distribuindo abraços calculados. Henrique ofereceu o braço à mãe. Os três atravessaram a entrada principal. Alguns olhares começaram a surgir.
Não eram explícitos, mas estavam ali. Olhares que analisavam, que comparavam, que julgavam. Uma mulher de vestido prateado cochichou algo no ouvido do marido enquanto observava Dona Lúcia, dos pés à cabeça. Valentina percebeu, e um brilho quase imperceptível cruzou seu olhar. Na recepção, o maitre conduziu o trio até a mesa principal, posicionada bem no centro do salão. Não era apenas um jantar, era uma vitrine social. Henrique se sentou à cabeceira, Valentina à sua direita e Dona Lúcia à esquerda. Mas antes que ela pudesse se acomodar completamente, Valentina tocou levemente no braço do maitre. Acho que talvez seja melhor reorganizar os lugares, disse em tom baixo, porém firme. Dona Lúcia ouviu, e algo dentro dela vacilou. O jantar ainda nem havia começado. E, mesmo assim, uma sensação estranha começou a crescer no ar. Henrique não percebeu imediatamente, mas havia um plano silencioso sendo desenhado naquela mesa. Um plano que não tinha nada a ver com reconciliação, e tudo a ver com exposição. Dona Lúcia respirou fundo, tentando ignorar o desconforto. Ela queria acreditar que estava ali por amor, que aquela noite representava a união. Ela não imaginava que cada detalhe havia sido pensado. Cada olhar, cada comentário que ainda viria, cada gesto. A música do piano ficou mais alta. As luzes pareceram brilhar ainda mais. E enquanto os convidados começavam a se acomodar, Valentina lançou um olhar rápido para uma amiga sentada em outra mesa. Um olhar cúmplice, como se dissesse, sem palavras, agora você vai ver. Dona Lúcia ajeitou o vestido mais uma vez, sem saber que aquela noite não seria um recomeço, seria um teste. E o primeiro sinal de que algo estava muito errado estava prestes a acontecer. O jantar avançava sob uma aparência impecável. Os garçons circulavam com movimentos precisos, enchendo taças, servindo entradas delicadamente montadas, recolhendo pratos quase intocados. O som do piano preenchia o ambiente com uma melodia sofisticada, enquanto risadas elegantes ecoavam entre as mesas. Mas, naquela mesa central, algo começava a mudar. Dona Lúcia mantinha as mãos pousadas sobre o colo, os dedos entrelaçados com cuidado. Ela observava tudo com atenção, tentando imitar discretamente os gestos dos outros convidados. Pegava o talher com cautela, erguia a taça com delicadeza, sorria sempre que alguém cruzava seu olhar. Ela queria acertar, queria pertencer. Valentina, por outro lado, parecia especialmente atenta a cada pequeno detalhe da sogra. O olhar dela não era distraído, era analítico, calculado, observador como o de alguém que espera o momento certo. E esse momento começou a se desenhar quando um grupo de empresários se aproximou da mesa para cumprimentar Henrique. Homens influentes, mulheres de postura impecável, pessoas acostumadas a medir valor pelo brilho da aparência. Valentina tomou a dianteira nas apresentações. Seu sorriso era largo, seguro, confiante. Ela conduzia as conversas com naturalidade, mencionando viagens internacionais, investimentos recentes, eventos exclusivos. E então, de forma sutil, quase imperceptível, o foco foi deslocado. Os olhares começaram a recair sobre Dona Lúcia, não de forma direta, mas suficiente para que ela percebesse. Uma pausa ligeiramente longa demais, antes de alguém responder. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um silêncio desconfortável quando ela tentou participar com uma observação simples sobre como o salão era bonito. Valentina inclinou levemente o corpo para frente, como se fosse complementar algo, mas o gesto teve outro efeito. A atenção foi desviada. Dona Lúcia passou a ser apresentada não como parte central daquela família, mas como um detalhe lateral, uma nota de rodapé em meio ao luxo. A postura dela começou a mudar. Os ombros, antes eretos, cederam alguns centímetros. O sorriso ficou mais contido. Ela levou a mão discretamente ao guardanapo, pressionando contra os dedos para conter o leve tremor que surgia. Na mesa ao lado, duas mulheres trocaram olhares rápidos. Uma delas ergueu a sobrancelha de forma quase imperceptível ao observar o vestido simples, o penteado clássico demais, os sapatos discretos demais. Valentina percebeu e, em vez de neutralizar o clima, alimentou-o. Pequenos gestos começaram a se acumular.
Um ajuste exagerado da própria joia, chamando atenção para o contraste. Uma inclinação estratégica do corpo ao falar com os convidados, criando uma barreira visual entre a sogra e o centro da conversa. Um comentário aparentemente inofensivo sobre como certas pessoas preferem uma vida mais simples. A palavra ecoou. Simples. Ela não precisou apontar. Não precisou explicar. O ambiente fez o resto. Dona Lúcia sentiu o peso do olhar coletivo como uma pressão invisível sobre os ombros. O coração começou a bater mais rápido. A respiração ficou mais curta. Ela tentou se concentrar no prato à sua frente, mas o garfo escorregou levemente de seus dedos. O som metálico ao tocar o prato pareceu alto demais. Alguns rostos se voltaram. O silêncio durou apenas 2 segundos, mas para ela pareceu uma eternidade. Valentina inclinou o rosto levemente, não para ajudar, mas para observar. Havia ali uma satisfação contida, um teste em andamento. O jantar seguiu. O prato principal foi servido. Conversas paralelas se intensificaram. E então veio o momento mais delicado da noite. O brinde. Henrique se levantou. A taça ergueu-se no centro do salão. Todos acompanharam o gesto. Era um discurso sobre conquistas, sobre crescimento, sobre como aquela noite simbolizava mais um marco na trajetória dele. Enquanto ele falava, Valentina mantinha o sorriso perfeito, mas seus olhos, por breves instantes, deslizaram na direção de Dona Lúcia. E ali surgiu o ponto de ruptura. Sem que Henrique percebesse, a disposição dos lugares foi alterada sob a justificativa de acomodar melhor alguns convidados estratégicos. Dona Lúcia foi deslocada alguns assentos mais para o lado, não para a ponta da mesa, mas o suficiente para sair do foco, o suficiente para deixar claro que ela não fazia parte do centro. Ela se levantou lentamente para mudar de lugar. O vestido, simples demais naquele ambiente, parecia ainda mais evidente sob as luzes douradas. Ao atravessar a lateral da mesa, sentiu novamente os olhares, alguns curiosos, outros avaliativos, outros indiferentes, mas nenhum acolhedor. Ela se sentou na nova cadeira, mais distante, mais invisível. A música continuava, as taças tilintavam, as risadas ecoavam, mas, para ela, o som parecia abafado, como se estivesse debaixo d'água. O que começou como um convite de reconciliação estava se transformando em uma exposição silenciosa. E o mais doloroso não era a sofisticação do ambiente, era a sensação de estar sendo medida e considerada insuficiente. Henrique ainda não havia percebido a profundidade do que estava acontecendo. Ele sorria, cumprimentava, agradecia. Enquanto isso, sua mãe encolhia milímetros a cada minuto. O teste de Valentina não era sobre etiqueta, era sobre resistência. E naquele salão luxuoso, sob luzes brilhantes e aparências impecáveis, uma mulher simples estava sendo lentamente colocada à prova. Mas havia algo que ninguém ali sabia. A humilhação daquela noite não terminaria naquelas cadeiras. Ela estava apenas começando. Henrique sempre foi conhecido por sua postura firme. Nos negócios, raramente demonstrava emoção. Era estratégico, observador, paciente. Muitos diziam que ele tinha a habilidade de enxergar o que os outros não percebiam. E naquela noite, algo começou a mudar no seu olhar. Não foi imediato. No início, ele estava envolvido nas conversas, cercado por investidores, parceiros, figuras influentes. Sorria, concordava, mantinha a postura de anfitrião impecável. Mas, aos poucos, pequenos detalhes começaram a escapar da superfície elegante do evento. Um movimento diferente na mesa. Uma cadeira vazia onde antes sua mãe estava. Um espaço maior do que deveria existir entre ele e a mulher que o criou. Ele franziu levemente a testa. Seus olhos percorreram a mesa com discrição. E então a viu, mais afastada, mais silenciosa, mais encolhida. Dona Lúcia mantinha o olhar baixo. O prato à sua frente estava quase intacto. Os dedos seguravam o talher, mas já não havia intenção real de comer. O sorriso que antes era tímido agora havia desaparecido completamente. Algo dentro de Henrique apertou. Memórias começaram a surgir, não como lembranças suaves, mas como flashes vívidos. Ele se viu pequeno outra vez. Viu a mãe acordando antes do sol nascer.
Viu as mãos dela marcadas pelo trabalho. Viu o prato dividido ao meio para que ele pudesse comer mais. Viu a mulher que enfrentou o mundo sozinha para que ele tivesse uma chance. E agora, aquela mesma mulher estava sentada à margem da própria celebração. Henrique permaneceu em silêncio. Mas não era um silêncio distraído. Era um silêncio atento. Ele começou a observar os detalhes que antes haviam passado despercebidos. Os olhares atravessados, os sorrisos contidos, a forma como Valentina conduzia as conversas, sempre ocupando o centro, sempre reforçando a sofisticação do ambiente. Ele notou a mudança de lugar, notou a distância criada, notou o desconforto da mãe que tentava fingir naturalidade. O coração dele começou a bater mais forte, mas sua expressão permaneceu controlada. Henrique nunca foi impulsivo, e naquela noite não seria diferente. Ele inclinou levemente o corpo para trás na cadeira, afastando-se da roda de empresários que discutiam números e contratos. Seu olhar agora estava fixo em um único ponto da mesa. Dona Lúcia. Ela tentou levantar os olhos por um instante, e quando os dois se encontraram, algo ficou claro. Ela estava tentando ser forte, tentando não atrapalhar, tentando não estragar a noite do filho. Esse esforço silencioso doeu mais do que qualquer gesto explícito. Henrique percebeu que aquela não era apenas uma situação social desconfortável. Era algo mais profundo. Era uma tentativa sutil de reposicionamento, como se alguém estivesse redesenhando os lugares na vida dele e decidindo onde sua mãe deveria ficar. Na lateral, fora do foco, fora do centro. Ele respirou fundo. O salão continuava vibrante. A música seguia elegante. As taças continuavam a se erguer, mas dentro dele, a atmosfera havia mudado completamente. Valentina estava radiante, conversando animadamente com um casal influente. Seu riso soava alto o suficiente para chamar atenção. Ela parecia satisfeita com o andamento da noite. Henrique começou a juntar as peças. O convite inesperado, a insistência sutil, a reorganização dos lugares, os olhares que ele agora percebia com clareza. Nada havia sido totalmente espontâneo. Nada havia sido totalmente inocente. Era um teste, mas não para Dona Lúcia. Era para ele. Uma tentativa de medir até onde ele permitiria que sua origem fosse tratada como um detalhe inconveniente. Henrique apoiou as mãos sobre a mesa. Os dedos tocaram levemente a superfície fria da madeira polida. Ele não se levantou de imediato. Não fez escândalo. Não interrompeu a música. Mas sua postura mudou. O olhar ficou mais firme, mais direto, mais decidido. Alguns convidados perceberam a alteração sutil em sua expressão. O homem expansivo de minutos atrás agora parecia concentrado demais. A energia ao redor começou a oscilar. Valentina notou. Ela lançou um olhar breve na direção dele, tentando decifrar o que havia mudado. Henrique não desviou os olhos. Ele voltou a olhar para a mãe. E dessa vez, não viu apenas a mulher deslocada em um jantar luxuoso. Viu a base de tudo. Viu o começo da própria história. E entendeu algo com absoluta clareza. Se naquela mesa alguém precisava ser reposicionado, não era ela. O silêncio dele começou a gerar tensão. Um silêncio que não era fraqueza. Era preparação. Ele deslizou a cadeira alguns centímetros para trás. O som discreto das pernas tocando o chão chamou a atenção de quem estava mais próximo. Alguns rostos se voltaram. A música ainda tocava, mas algo invisível estava prestes a interromper o ritmo perfeito daquela noite. Henrique se levantou, devagar, sem pressa, sem anunciar nada. O simples ato de ficar de pé no centro daquela mesa foi suficiente para que as conversas diminuíssem gradualmente. Olhares curiosos surgiram. Expectativa. Valentina congelou por um segundo. Ela conhecia aquele olhar. Não era o olhar do empresário. Era o olhar do filho. E ninguém ali estava preparado para o que aquele silêncio significava. O jantar luxuoso, cuidadosamente planejado, começava a perder o controle. Porque o homem que todos admiravam estava prestes a mostrar qual era, de fato, o valor mais importante em sua vida. E quando ele deu o primeiro passo em direção à lateral da mesa, o ar pareceu ficar mais pesado. A noite elegante estava à beira de uma mudança irreversível.
O som dos passos de Henrique ecoou mais alto do que deveria naquele salão sofisticado. Não porque fossem fortes, mas porque o silêncio começou a se espalhar como uma onda invisível. Conversas foram sendo interrompidas aos poucos. Risadas cessaram no meio. Talheres ficaram suspensos no ar. O piano ainda tocava, mas agora parecia distante, quase inadequado diante da tensão que crescia. Henrique não voltou para a cabeceira. Ele caminhou direto até a lateral da mesa, até onde Dona Lúcia estava sentada. Ela ergueu o olhar, surpresa. Por um instante, pensou que talvez tivesse feito algo errado. Talvez tivesse quebrado alguma regra que desconhecia. Talvez estivesse realmente deslocada demais para aquele ambiente. Mas o que aconteceu a seguir mudou completamente o rumo da noite. Henrique parou ao lado da mãe. Olhou ao redor. Observou cada rosto atento. E então, com um gesto simples, porém carregado de significado, puxou a cadeira vazia ao lado dele, no centro da mesa. Não houve anúncio. Não houve pedido de licença. Apenas ação. Ele segurou delicadamente a mão de Dona Lúcia. Aquele toque foi firme, seguro, orgulhoso, e a conduziu de volta ao lugar principal. Os olhares agora não eram mais de julgamento, eram de choque. Valentina permaneceu imóvel. O sorriso que antes dominava seu rosto desapareceu lentamente. O movimento de Henrique era claro demais para ser ignorado. Ele posicionou a cadeira no lugar de destaque. Esperou que a mãe se sentasse e só depois voltou à própria posição. Mas não se sentou imediatamente. Permaneceu de pé. O salão inteiro agora estava atento. O piano foi interrompido. O tilintar das taças cessou. Henrique apoiou as mãos na mesa, olhando ao redor com firmeza. A expressão dele não era de raiva, era de decisão. Ele percorreu o ambiente com o olhar, como quem mede cada pessoa presente. Como quem deixa claro que algo precisava ser dito, e seria dito ali mesmo. A voz dele, quando finalmente quebrou o silêncio, não foi alta, mas foi impossível de ignorar. Ele começou falando sobre gratidão, sobre origem, sobre memória. Disse que nenhuma conquista teria existido sem a base que o sustentou, sem os sacrifícios invisíveis, sem as noites difíceis que ninguém ali presenciou. O salão escutava em absoluto silêncio. Alguns convidados começaram a se mexer desconfortáveis nas cadeiras. Valentina mantinha o olhar fixo na mesa. Henrique então fez algo que ninguém esperava. Ele revelou que, anos atrás, quando abriu sua primeira empresa, havia colocado uma porcentagem significativa das ações no nome da mãe. Não por estratégia, mas por reconhecimento. Explicou que parte de tudo o que estava sendo celebrado naquela noite pertencia oficialmente a ela. Não como favor, mas como justiça. O impacto foi imediato. Alguns empresários trocaram olhares rápidos. Outros começaram a recalcular mentalmente aquilo que haviam presumido. Dona Lúcia permaneceu imóvel. Ela não sabia. Nunca havia se interessado por papéis, contratos ou participações. Para ela, o sucesso do filho já era suficiente. Mas agora, diante de todos, sua importância deixava de ser emocional apenas. Tornava-se concreta, real, irrefutável. Henrique então completou a revelação com algo ainda mais forte. Anunciou que estava reorganizando formalmente a estrutura patrimonial da família e que, a partir daquela noite, nenhuma decisão relevante seria tomada sem que a mãe estivesse presente. Nenhuma. O recado foi claro. Não havia espaço para deslocamentos silenciosos. Não havia espaço para reposicionamentos estratégicos. Quem era a base permaneceria no centro. Valentina sentiu o peso da mudança como um choque frio. O controle da narrativa da noite escapava por entre seus dedos. O evento que deveria reafirmar status social agora expunha valores mais profundos do que aparência. O jantar luxuoso deixava de ser uma vitrine de riqueza. Tornava-se uma declaração pública de lealdade. Henrique finalmente se sentou. Mas a atmosfera nunca mais voltou ao que era. Alguns convidados aplaudiram discretamente. Outros permaneceram em silêncio, absorvendo a reviravolta. Dona Lúcia segurava as mãos sobre o colo novamente, mas agora não tremiam. Havia algo diferente em sua postura. Não era orgulho exagerado. Não era triunfo. Era dignidade restaurada. Valentina tentou recompor a expressão.
Tentou retomar o sorriso, mas o brilho anterior havia desaparecido. A noite que ela havia cuidadosamente planejado para demonstrar superioridade havia tomado um rumo inesperado. E o que ainda estava por vir seria ainda mais decisivo, porque Henrique não havia terminado. A revelação financeira era apenas o começo. A verdadeira decisão, aquela que mudaria tudo dentro daquela família, ainda seria tomada antes que o último prato fosse servido. E quando essa decisão viesse à tona, não haveria volta. O salão ainda estava em silêncio quando Henrique voltou a se levantar, mas dessa vez não havia tensão no ar. Havia expectativa, o tipo de expectativa que antecede uma decisão irreversível. Ele olhou novamente para a mãe. Depois, lentamente, direcionou o olhar para Valentina. Não havia ódio em seus olhos, mas também não havia mais dúvida. Aquela noite havia revelado algo que ele não poderia ignorar. Durante anos, Henrique acreditou que o sucesso poderia unir mundos diferentes, que amor e status poderiam coexistir sem conflito, que a mulher que escolheu para compartilhar a vida também compreenderia o valor da história que o construiu. Mas naquela mesa, sob aquelas luzes, algo ficou claro. Quem despreza a origem, despreza a essência. Henrique respirou fundo. E então, diante de todos, fez o anúncio final. Disse que, a partir daquela noite, algumas prioridades seriam revistas. Falou sobre respeito. Falou sobre caráter. Falou sobre como riqueza verdadeira não está nas joias, nem nos contratos, nem nos eventos luxuosos. Está na forma como se trata quem esteve ao seu lado quando não havia nada. O salão permanecia imóvel. Valentina tentava manter a postura, mas a expressão já não escondia o impacto. Henrique então revelou que passaria um tempo fora da mansão principal, não como fuga, mas como reflexão, e que sua mãe iria com ele. O imóvel onde Dona Lúcia morava seria reformado, não por caridade, mas por honra. Ele explicou que queria passar mais tempo ao lado dela, resgatar momentos perdidos, reconstruir vínculos que haviam sido enfraquecidos pela rotina e pelas escolhas recentes. A mensagem não precisava ser agressiva para ser definitiva. O gesto dizia tudo. Valentina compreendeu. Aquela decisão não era apenas logística, era simbólica. O centro havia sido redefinido, não pelo luxo, mas pelo valor. Alguns convidados começaram a aplaudir. Dessa vez, não foi discreto. Foi firme, espontâneo. Porque, no fundo, muitos ali reconheciam a verdade nas palavras dele. Dona Lúcia levou a mão ao peito. Os olhos marejaram. Não por vingança, não por vitória, mas por algo muito mais simples. Reconhecimento. Ela não precisava de palco. Nunca precisou. Mas naquela noite, o palco veio até ela. E, diferente do que Valentina imaginou, Dona Lúcia não se levantou para humilhar ninguém de volta. Não fez discurso. Não expôs ressentimentos. Ela apenas segurou a mão do filho. E naquele gesto silencioso estava toda a história, toda a luta, todo o amor. O jantar continuou, mas já não era o mesmo. As conversas mudaram de tom. As prioridades mudaram de lugar. Valentina permaneceu sentada, absorvendo a consequência de cada pequeno gesto que havia considerado insignificante. Porque, no fim, não foram os comentários sutis que a expuseram. Foi a resposta silenciosa de um homem que decidiu escolher suas raízes acima da aparência. Dias depois, a cidade comentava sobre o jantar, mas não pelas joias, nem pelo cardápio, nem pelos convidados famosos. Comentava sobre a atitude, sobre o posicionamento, sobre o filho que colocou a mãe no centro. E quanto a Valentina, a relação nunca mais voltou ao que era. Henrique compreendeu que sucesso sem alinhamento de valores é apenas fachada. Algumas semanas depois, decisões formais foram tomadas. Mudanças aconteceram, e cada uma delas refletia a escolha feita naquela noite. Dona Lúcia voltou para casa diferente, não mais insegura, não mais deslocada, mas consciente de algo que sempre foi verdade. Quem constrói a base nunca é detalhe, é fundamento. E naquela mesa luxuosa, sob olhares julgadores, ficou provado que dinheiro pode comprar status, mas nunca substitui gratidão. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar dele, teria feito o mesmo
Ou teria resolvido tudo em silêncio depois? Comente sua opinião. Por quê? No final, essa história não é apenas sobre riqueza. É sobre valores.